Bem, muito boa tarde a todos. Não quero fazer uma intervenção muito longa, mas queria, sobretudo, agradecer a iniciativa da criação deste observatório, a iniciativa que parte do Dinâmia e de um conjunto de investigadores que há muito tempo trabalham nesta área e que se organizam em torno de um projeto que designaram por Observatório do Emprego Jovem. Mas, antes de tudo, cumprir o protocolo de cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e de lhe agradecer a presença e pedir desculpa por não ter cumprido logo de início esse protocolo. Agradeço muito a sua presença por muitas razões. Para mim é também particularmente importante estas iniciativas que resultam do trabalho, das dinâmicas geradas no interior dos centros de investigação e revelam a disponibilidade dos investigadores para persistir no seu trabalho, persistir na sua agenda, com a determinação que vem da sua curiosidade e da sua motivação individual e que está para além dos financiamentos que se obtêm para fazer investigação, agarrar num tema, recolher informação e com essa informação produzir conhecimento sobre os temas ou os setores que consideram relevantes e que estão muitas vezes para além da conjuntura, sobretudo das conjunturas de financiamento, é muito, muito importante. E é mais uma iniciativa que revela, de facto, esse dinamismo e essa autonomia que existe no ISCTE. E no caso particular do emprego jovem, o tema é relevante em si, porque há, de facto, questões associadas a esta temática. Nós tivemos políticas ao longo do tempo de qualificação dos jovens e hoje parece estarmos perante, tudo revela estarmos perante um problema em que as expectativas em relação ao emprego, em relação à segurança, em relação ao futuro estão a ser, vou dizer de uma forma simples, não estão a ser cumpridas as exigências ou as expectativas. Mas é também interessante porque pode revelar as tendências, os caminhos que estes jovens agora percorrerem podem ser, se observados, podem permitir antecipar algumas tendências futuras. Eu gostava só de lembrar que o emprego jovem não se esgota nos jovens qualificados. Eu percebo que há hoje uma atenção aos jovens qualificados, mas mais de metade dos jovens não prossegue estudos no ensino superior, mais de metade, e boa parte deles abandona os estudos e abandona o trabalho e, portanto, essas são também questões muito importantes no que respeita ao emprego jovem, ao não emprego, ou ao subemprego, são questões muito, muito importantes e que não podem sair da agenda de um observatório como este. A minha preocupação em relação a estas matérias, que, como sabem, também estão na minha origem profissional e académica, era o estudo das questões de trabalho, eu acho que há hoje duas ideias no debate público que estão a fazer um caminho que, na minha opinião, não pronunciam nada de muito positivo para as instituições de ensino superior. É uma ideia de que, apesar de termos atingido elevados níveis de qualificação, sobretudo nos jovens, claro, e eu diria quase exclusivamente nos jovens, o PIB não cresce e a economia não se desenvolve. E, portanto, estas ideias confortam, esta ideia básica e simples conforta uma outra ideia mais antiga, que é a que temos doutorados a mais. Temos doutores a mais, doutorados a mais, licenciados a mais, qualificamos demais. E a prova de que qualificamos demais é que eles depois não ajudam ao desenvolvimento económico do país. E a outra ideia associada a esta ideia é de que a formação proporcionada não é adequada às necessidades do mercado de trabalho e do emprego, e vimos aqui uma reflexão que foi feita em torno disso. Há depois ainda uma ideia que paira no debate público, não explícita, que é que as qualificações mais elevadas não compensam nos salários ou nas remunerações, não compensam na proteção no desemprego, não compensam nas possibilidades de um futuro mais previsível, não compensam, e esta é, eu diria, a última deriva desta ideia básica, que é não permitem a mobilidade ou a ascensão social. Portanto, não compensa estudar, não compensa pelo salário, não compensa por muitas razões, e agora a última é que não compensam também porque o elevador social avariou e, portanto, não há também... Eu gostava só de comentar brevemente estas ideias, dizendo que elas estreitam muito o debate e aqui as universidades têm uma responsabilidade grande de o manterem aberto.
elas estreitam o debate e encaminham num sentido que não favorece a construção de um ensino superior mais universal, mais aberto ao conhecimento, mais aberto ao mundo. A construção de um ensino superior, no fundo, para desafiar o futuro, para desafiar aquilo que são as fronteiras do que não conhecemos e do que não sabemos, e nós, de facto, o futuro e o conhecimento do futuro não sabemos. Diria que o ensino superior e as qualificações não são um entrave ao desenvolvimento económico e ao crescimento do PIB. Se existir alguma relação de causalidade nesta correlação que é encontrada, é justamente uma causalidade ao contrário, que é, de facto, a de o PIB não crescer por ainda não termos atingido os níveis de qualificação que devíamos atingir. E isso é muito evidente, eu diria que há mais vida para além do PIB, e isso é muito evidente no Índice de Desenvolvimento Humano, em que Portugal pontua bem, com exceção de uma das variáveis, ou de um dos indicadores, digamos assim, que compõem este índice, que é justamente o da qualificação dos adultos. E, portanto, eu diria, de uma forma bastante superficial, mas todos me desculpam, é que se há alguma relação estabelecida de forma inversa, quer dizer, pelo facto de não termos investido ainda o suficiente na qualificação dos adultos, temos um crescimento económico débil e um desenvolvimento do PIB também débil. Quanto à outra questão que subjaz a consequência desta ideia de que, apesar da qualificação, o PIB não cresce, o desenvolvimento não ocorre, e é porque não estamos a fazer a formação adequada às necessidades, que foi aqui muito debatido, eu diria que a formação proporcionada deve procurar em cada conjuntura um equilíbrio entre aquilo que são as necessidades do mercado de trabalho, evidentemente, e da economia, as necessidades sociais e económicas, o mesmo com o conhecimento, a produção de conhecimento deve servir esse objetivo, mas sempre num equilíbrio que não feche portas, que não feche o caminho do futuro. E, portanto, adequar a formação às necessidades do emprego de uma forma linear, estreita, é, na minha opinião, matar a formação e não desenvolver nem emprego na economia. Porque justamente, como dizia há pouco, preparar o futuro e desafiar o futuro é trabalhar nas fronteiras do conhecimento, é trabalhar nas fronteiras do ensino, que não se adequa a uma resposta imediata àquilo que são as necessidades do mercado de trabalho. E depois eu diria que também subjaz a todo este debate, não subjaz, eu diria que ele confirma, no fundo este debate vem confirmar que o ensino superior, ao contrário do que aconteceu ao longo de todo o século XX e que continua neste século XXI, ao contrário do que aconteceu nos níveis de ensino básico e no ensino intermédio, secundário, o ensino superior mantém-se como uma reserva, como uma condição de acesso à elite, ou às elites, sejam elas económicas, políticas, sociais, no que respeita à direção e à condução de instituições e de organizações. E, portanto, o ensino superior mantém-se como um espaço pensado, organizado e financiado, não como uma etapa de formação e de desenvolvimento individual, como é hoje o ensino básico e o ensino secundário e o ensino intermédio, formação de desenvolvimento individual de que a sociedade como um todo também beneficia, e não como exclusivamente e não olhada, financiada, organizada do ponto de vista estritamente económico. E, portanto, eu diria que estas ideias estreitam muito o debate e é papel da academia, do observatório, mantê-lo aberto, mantê-lo desafiando aquilo que é os limites do nosso conhecimento, questionando também aquilo que é a finalidade das instituições em que estamos. E acho que as universidades têm aqui um papel muito, muito, muito importante. Se conformam com o papel que aparentemente lhes está destinado e começa a ser evidente, sobretudo nos últimos desenvolvimentos do ensino superior, se conformam com o papel que lhes está a ser destinado de formação das elites. Elites, num sentido muito alargado, porque hoje o ensino superior em todo o mundo atinge níveis de qualificação da ordem dos 30%, quando na realidade a elite é apenas 1%, que concentra a riqueza do mundo. E aí sim, defraudamos as expectativas, somos
somos organizados, financiados para formar as elites, que não serão verdadeiras elites do ponto de vista das remunerações e das condições de trabalho. E isso cria, de facto, um paradoxo, um problema social, um problema económico, sobre o qual devemos todos refletir. São só meia dúzia de ideias que gostava de partilhar convosco. Muito obrigada.